Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Anne Frank, Minha Melhor Amiga, nova produção holandesa dirigida pelo veterano Ben Sombohart. Fez grande sucesso no país em 2021 e foi adquirida pela Netflix. Inclusive, já está disponível no catálogo do serviço de streaming. Bem, já tivemos diferentes adaptações sobre o diário de Anne Frank, seja em documentários, filmes, séries e até mesmo animações. E aí meio que se criou essa ideia consolidada de que se você vai falar sobre Anne Frank, precisa falar dela a partir de seus registros, a partir do diário, portanto. E ainda sobre o diário, desde o começo dos anos 2000, nós temos a adição de várias páginas que haviam sido previamente rejeitadas pelo Otto Frank, o pai dela, no período da publicação. 4 anos atrás, por exemplo, 2 outras páginas foram encontradas em que Anne Frank falava sobre piadas e falava especialmente sobre sexualidade. Então, na época, o Otto Frank não considerava interessante. Hoje em dia nós temos acesso. E eu entendo que a abordagem do diretor Ben Sombohart é mostrar um pouco desse outro lado da Anne Frank, que afinal de contas era uma menina normal, tinha curiosidades, tinha suas perguntas, mas aí a partir de outra forma, não mencionando os diários, mas sim mencionando a amizade da Anne Frank com a Anneli Goslar. E aí com isso a ideia de adaptar o conjunto de memórias e lembranças que a Goslar tinha da Anne Frank, que foram escritas pela Alison Gold, que eu acredito que é a maior especialista sobre Anne Frank hoje em dia. Da mesma forma que eu considero essa temática muito relevante e considero também a ideia do diretor diferente e boa, não dá para não mencionar que a precariedade da produção afeta muito esse filme. Falta química entre o elenco, infelizmente a ambientação não é boa e também o longa tem problemas para consolidar a Goslar como protagonista, porque o interesse na verdade é da Anne Frank, inclusive mencionado no título. O filme conta a história de amizade entre Anne Frank, interpretada por Eiko Berstenboer, e Anneli Goslar, interpretada por Josephine Aredsen, desde a ocupação nazista em Amsterdã até o encontro final no campo de concentração de Bergen-Belsen. Um elogio que eu preciso fazer para o diretor é que ele é muito honesto com seu público. Nós temos uma marcação no prólogo para falar sobre as liberdades criativas tomadas para a dramatização e várias informações complementares no epílogo, que são muito importantes até mesmo para quem descobrir a história da Anne Frank a partir desse filme. O conceito me agrada bastante. Essa ruptura que existe com a caracterização tradicional da Anne Frank em filmes, séries, documentários, etc. Então o que nós temos? Uma atenção muito maior para as perguntas que ela fazia, para as piadas, até mesmo, como eu disse já, para curiosidades sobre sexualidade. Isso tinha sido censurado, apagado. Hoje nós temos acesso. O diretor demonstra um interesse muito grande nisso. Esses são os pontos positivos, pessoal. Agora, a produção ela é bem precária. Infelizmente, isso atinge bastante esse filme. Nós temos, por exemplo, a ênfase para a experiência no campo de concentração, como é comum em longas desse gênero, que fazem discussões semelhantes, e a limitação de tomadas externas, que acabam prejudicando justamente a relação de amizade entre as duas protagonistas. Do ponto de vista de desenvolvimento da narrativa e argumento, a história é uma bagunça só. E aqui eu tenho que diferenciar a história real da Anne Frank, que é super relevante e que emociona, da história apresentada nesse filme. Apenas uma intenção nobre não faz um bom filme. Então as duas protagonistas têm muita, mas muita dificuldade para lidar com diferentes contextos, desde Amsterdã até o encontro no campo de concentração. Outra questão que incomoda bastante é a montagem, que prejudica o filme. Temos vários flashbacks sobre o início da amizade e que mostram também a crescente brutalidade dos nazistas, mas que demonstram uma desorganização ao sempre recorrer para o campo de concentração para progredir a história. Até porque as amigas estavam em alas diferentes do campo de concentração, e eu tenho certeza que o diretor e os produtores sabiam que o interesse do público não é necessariamente na Goslar, mas sim na história da Anne Frank, no drama vivido da Anne Frank, mas eles não podiam explorar a partir dos diários. Precisariam achar uma justificativa a partir dessa personagem. Aí eu tenho que considerar que essa produção é apenas um complemento no máximo razoável sobre a vida da Anne Frank. Não existe nada sobre política da Alemanha nazista, organização de campo de concentração, liderança. Tudo é montado a partir de algumas frases genéricas de filmes semelhantes, o que é uma pena. Então, para Anne Frank, Minha Melhor Amiga, nota 5. A Netflix recentemente fechou um acordo de aquisição de vários filmes holandeses,
Então 2022 vai ser um ano com muito conteúdo no catálogo. Recentemente até, a empresa também fez a adição de outro filme que envolve Segunda Guerra Mundial, que é A Batalha Esquecida, que eu já comentei aqui no canal. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!